Olá, eu sou o Madison, essa daqui é a minha esposa Raquel Barreto, ela é surda e nós somos os fundadores da Universidade da Libras, cujo sinal é este, que significa disseminar a Libras, a língua brasileira de sinais. E foi pensando nisso que nós criamos a Semana da Libras. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Semana da Libras. Nós acreditamos que surdos e ouvintes merecem rapidamente se comunicar com fluência, liberdade e igualdade. E durante essa semana eu vou te mostrar como ser fluente em Libras em 10 semanas. Você é 100% capaz de aprender a Libras nesse tempo, desde que você saiba fazer isso do jeito certo. Então, se você acha que ainda não aprendeu a Libras, porque não consegue memorizar aquele tanto de palavras e sinais em Libras, ou porque a gramática é difícil, ou ainda porque você não tem contato com surdos, ou por qualquer outro motivo, eu vou te mostrar que existe uma outra maneira de você estudar esse idioma fantástico. E, aplicando esse método na prática, você vai ser capaz de conversar em Libras com surdos, mesmo quando eles sinalizam rápido. Você vai conseguir falar e entender a Libras de forma clara, leve e natural, como os surdos fazem, e sem ter dor de cabeça. Porque você vai conseguir pensar visualmente, diretamente em Libras, sem ficar traduzindo tudo mentalmente aí na sua mente quando você vai tentar conversar com o surdo. Isso é ser fluente em Libras. E eu vou te mostrar como alcançar esse resultado em apenas 10 semanas. Mesmo que você esteja começando do zero, que quase não tenha contato com surdos, ou mesmo que já tenha tentado vários e vários cursos e ainda não teve os resultados que esperava. Eu sei que isso parece muito bom para ser verdade, e eu mesmo não acreditaria se eu não estivesse vendo isso com os meus próprios olhos. O que vou passar para você é resultado de mais de 18 anos refletindo e pesquisando sobre a aquisição da Libras e de outros idiomas. E se você aplicar tudo o que eu vou te ensinar, você pode ter um resultado igual ao da Luana Lídio, que em apenas 17 dias alcançou o mesmo nível de Libras que eu demorei 7 anos. Raquel e eu conhecemos a Luana recentemente e lançamos para ela o desafio Fluente em Libras, que consiste em levá-la a ser fluente em Libras em apenas 10 semanas. Dá uma olhada rapidinho no que ela tem a dizer para você. Olá, tudo bem? Este é meu sinal, eu sou a Raquel Barreto, eu sou surda e eu sou cofundadora da Universidade da Libras. Há um tempo atrás, o Madison apresentou para vocês o desafio fluente em Libras, que consistia em eu e o Madison ensinarmos a Luana a Libras aplicando um método inovador, diferente, para alcançar a fluência na Libras em 10 semanas. Hoje é a semana 6, dia 2, e eu estou aqui com a Luana. Tudo bem, Luana? Tudo bem. Bom, eu quero te fazer uma pergunta, Luana. Antes de você começar o desafio fluente em Libras, por que você começou a se interessar pela língua brasileira de sinais? Qual importância você viu nessa língua? Bom, eu sou psicóloga e eu ficava vendo e imaginando a questão de a psicóloga fazer esse atendimento psicológico e ter essa barreira de comunicação com os surdos. E eu nunca me conformei com isso. Eu ficava imaginando a situação de eu poder me comunicar com os surdos sem ter nenhuma barreira de comunicação. Então, por isso, eu senti a necessidade de aprender a língua brasileira de sinais, para que eu pudesse comunicar com os surdos diretamente em Libras. E nessa época, você tinha contato frequente com os surdos? Como que era? Eu tinha pouquíssimo contato com os surdos. Na verdade, eu comecei a ter mais contato com os surdos por volta do mês de julho do ano passado, em um curso. E quando você encontrava um surdo nessa época, como é que era para você? Bom, eu senti uma vontade muito grande de comunicar em Libras com ele, de forma que ele pudesse me entender também. Eu queria que ele entendesse a minha sinalização. O problema é que eu entendia muito pouco da sinalização dele, na verdade quase nada. Era uma barreira de comunicação horrível. Tá. E nesse período agora que você tem aplicado, agora você está na 6ª semana, e como que você se sente agora? Eu me sinto aliviada. Eu sinto que agora eu consigo sinalizar, eu sinto que eu estou crescendo, que esse método está me ajudando muito e que eu tenho avançado cada vez mais.
E a minha vontade é de encontrar os surdos e dizer, eu sei língua de sinais, eu sei me comunicar com você, entende? Isso é muito bom, para mim é muito emocionante. Que legal, Luana. E de agora em diante, bom, a gente está na 6ª semana, então faltam cerca de 3 semanas e 5 dias. O que você tem de expectativa aí para as próximas semanas? Eu estou muito ansiosa, porque eu quero aprender cada vez mais, eu quero aprender tanto, mais tanto, e eu fico assim percebendo a sinalização e percebendo cada coisa nesse novo método, a cada vez que eu vou estudando, então eu sinto assim que eu vou decolar. Bom, você sabia as perguntas que eu ia fazer para você? Não sabia. Tá vendo? Foi surpresa mesmo. Vocês viram a Luana sinalizando? Bom, fiz essa entrevista em Libras com ela e ela conseguiu entender claramente e se expressar claramente. Agora é o seguinte, a gente está na semana 6, faltam ainda 3 semanas e meia aproximadamente para a Luana concluir o desafio fluente em Libras. Se ela já tem esse nível, imagina como ela vai estar quando chegar lá. Eu mesmo queria ter tido uma oportunidade assim, porém a minha história foi bem diferente. Eu comecei a aprender Libras lá por volta dos meus 12 anos de idade, num cursinho básico do básico do básico. E eu logo fui ajudar voluntariamente como intérprete de Libras na igreja. E o que eu mais queria era ajudar os surdos. E só anos depois eu descobri que poderia ajudar ainda mais, me capacitando e sendo um excelente profissional nessa área. 4 anos se passaram. Aí um surdo, amigo meu, me chamou para encontrar com os amigos dele que são surdos também. E aí eu passei a maior vergonha, porque eu só entendia um ou outro sinal da conversa deles. Aí eu pensei assim, então eu vou fazer um outro curso de Libras mais aprofundado. Aí começou a minha peregrinação. Todo sábado, por 1 ano e meio, eu pagava 2 ônibus e gastava quase 1h30 para chegar num dos principais cursos de Libras da cidade onde eu morava. Não sobrava dinheiro nem para o lanche. E eu peguei o certificado achando que já estava preparado, né? Um tempo depois eu comecei a coordenar 55 funcionários surdos, de 18 a 73 anos de idade. Eu estava lá, feliz da vida, realizando meu sonho. Até que teve um dia que eu marquei uma reunião com eles no refeitório. E quando eu comecei a sinalizar, eu vi que tinha uma surda assim, à minha direita, e um surdo à minha esquerda, sinalizando ao mesmo tempo que eu. Falta de respeito, né? Pô, batendo papo agora. E aí eu fui, dei aquela secada assim neles, eles pararam, eu voltei a sinalizar e eles voltaram também. Aí eu percebi uma coisa, eles não estavam batendo papo, eles estavam me traduzindo para os outros surdos. Quer dizer, eu era intérprete de Libras e precisava que surdos me interpretassem para os outros surdos. Misericórdia, né? Nessa época já tinha 6 anos que eu estava estudando a Libras. E eu terminei a reunião me sentindo completamente incapaz, um inútil. Eu me tranquei no banheiro e fiquei lá, assim, me olhando no espelho. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas era um absurdo eu não ser fluente em Libras como eu achava que era. E por anos eu procurava ter contato com surdos, estudava a minha apostila de Libras, vi umas fitas de videocassete também praticamente todo dia. Para nada. Eu decidi que isso nunca mais ia acontecer. Então eu passei 2 anos pesquisando sobre aquisição de idiomas, técnicas de aprendizagem, memorização e observando os surdos conversando em Libras, como que eles falavam em Libras. Tinha pouco tempo que Raquel e eu estávamos namorando. Aí a minha mãe me pediu para poder ensinar Libras para ela, para que ela também pudesse se comunicar com a Raquel. Aí eu falei assim, mãe, ok, eu posso até te ensinar, mas tem uma condição. Imagina um filho falando isso para a mãe, né? Ela falou assim, tá, mas como assim condição? Eu falei assim, olha, você tem que fazer tudo o que eu disser para você fazer. E ela aceitou. O resultado foi que em menos de 1 ano, ela já até conversava fluentemente em Libras com a Raquel e já até interpretava para uma surda na igreja dela. Nessa época, eu passei de primeira no ProLibras, aquele exame do MEC que avalia se uma pessoa sabe a Libras ou não, se está apto para interpretar ou até mesmo para ensinar a Libras. E eu cheguei, inclusive, a ser aplicador de prova por 2 vezes. E até a minha mãe foi aplicadora também. Resultado, eu passei mais 11 anos pesquisando como que a minha mãe conseguiu alcançar esses resultados. E nesse processo, eu desenvolvi junto com a Raquel um método
com base em importantes descobertas científicas capazes de levar qualquer pessoa ouvinte a ser fluente em Libras em até 10 semanas. Basta ela querer e seguir o passo a passo. E alguns dias atrás, depois de ver o Luana até interpretando a Libras para o português, com menos de 6 semanas de estudo, eu estava lá, me olhando de novo no espelho, assim, parado lá pensando, quem me dera ter economizado 8 anos de minha vida também. Além de não precisar de passar vergonha, quantas pessoas eu poderia ter ajudado? E agora, você deve estar se perguntando, mas afinal de contas, Madison, que método é esse? Só que antes de eu te mostrar o método, eu vou te mostrar uma outra coisa, que talvez seja até mais importante que o próprio método. E enquanto eu estiver te demonstrando isso, eu quero que você pense se você já fez alguma dessas coisas, ok? E o que eu vou te mostrar é como você não aprende a Libras. E eu vou fazer isso porque tem várias coisas que podem limitar ou até mesmo impedir você de aprender a Libras e de ser fluente nessa língua. E pior ainda, podem te levar a achar que você já sabe Libras, como aconteceu comigo, e no final das contas chegar lá e passar vergonha. E aí você fica desanimado, achando que a culpa é sua, que você não tem capacidade de aprender a Libras, ou até mesmo que é melhor você desistir. Por isso, é fundamental que você saiba o que você não tem que fazer se você quer realmente aprender a Libras de verdade. Então vamos lá. Erro número 1. Você não aprende a Libras estudando ela com base no português. Logo, quando você está aprendendo a Libras, fica lá traduzindo tudo para lá e para cá. Traduz para lá, traduz para cá. Mas, Madison, eu quero ser intérprete. Muito bem. A questão é que quando você está aprendendo a Libras, esse tipo de exercício não te ajuda a falar em Libras como os surdos fazem. Resultado, você pode até se tornar intérprete, como aconteceu comigo. Porém, provavelmente, sua sinalização não será natural e leve como a dos surdos é. Ou você vai usar o português sinalizado, como eu usava lá atrás. A Libras e o português são duas línguas diferentes e independentes. E esse tipo de exercício aí faz a gente pensar que tudo é praticamente a mesma coisa. Erro número 2. Também não se aprende a Libras encaixotando sinais. Quer dizer, aquela listinha de sinais isolados. Família, mãe, pai, irmão, primo, avô, bisavô, animais, cachorro, pato, lhama. Pior que se você estiver falando isso oralmente ou escrevendo num quadro e fazendo sinal. Ou usando aquela apostila de Libras com desenhos ou fotos. Infelizmente, isso não te ajuda em praticamente nada, porque não é assim que o nosso cérebro processa e organiza informações de uma língua. Foi assim que você adquiriu o português quando você era criança? Erro número 3. Também não se aprende a Libras fazendo aquelas anotações dos sinais em português. Casa. 2 mãos espalmadas, palma virada uma para a outra, tocando-se na ponta dos dedos perpendicularmente. Vida. Mão empunhadinho, fazendo o movimento de sobe e desce do lado esquerdo do peito. Eu também já fiz isso muitas e muitas vezes lá atrás. Porém, se você ficar estudando a Libras usando o português, quando você for conversar com o surdo, você vai lembrar do quê? Do português, não da Libras. Erro número 4. Também não se aprende Libras fazendo aqueles exercícios ou dinâmicas que a gente tem que ir na frente de todo mundo e ficar lá com um colega assim, treinando aquele diálogo que está escrito em português no papel. E além disso, faz a gente passar mal vergonha, porque a gente não está preparado para fazer isso. Isso não funciona, porque não é assim que os surdos se comunicam em Libras. E acredite, eu descobri isso da pior maneira possível. Erro número 5. Não se aprende Libras com aqueles aplicativos tradutores para celular, nem decorando uma listinha de um dicionário de Libras, se for de papel ou online, muito menos decorando frases prontas. Isso também não te ajuda, porque a Libras é uma língua viva e dinâmica. Você já viu algum surdo por aí dependendo dessas coisas no dia a dia? Muito raro. Esse tipo de ferramenta é útil para você tirar uma dúvida de um sinal ou de outro, sem contar que isso faz você ficar sinalizando assim, ó, igual um robozinho. Me pergunte como é que eu sei disso.
toda vez que eu ia conversar com surdos, só de eu levantar a mão assim para começar a sinalizar, eles já sabiam. Ele é ouvinte. Erro número 6. Por fim, também não se aprende Libras estudando gramática. Ela vai te confundir mais do que te ajudar. Quando eu era criança, ou quando você era criança, sua mãe ficava lá te ensinando gramática, conjugações, substantivos compostos, pronomes? De jeito nenhum. Mesmo assim, você fala o português. E com a Libras funciona do mesmo jeito. No Brasil existem milhares de pessoas que aprenderam a Libras sem estudar gramática. Cada um desses exercícios não te ajudam em praticamente nada para você ser fluente em Libras e sinalizar de forma natural e leve, como os surdos fazem. E pior, isso pode até atrapalhar o seu real aprendizado da Libras. Você pode até ficar feliz aprendendo um sinal ou outro sinal. Trabalhar, televisão, mãe, pai, avô. A questão é que quando você encontra um surdo, dá aquele branco, você trava, não entende o que o surdo fala, não entende nada, porque ele sinaliza rápido. E ainda por cima, quando você consegue fazer alguma coisa em Libras, você fica com aquela dúvida. Meu Deus, será que eu fiz certo? Será que ele me entendeu? Se esse tipo de método realmente funcionasse, todo mundo que entrasse no curso de Libras ia acabar fluente. E os surdos teriam muito mais igualdade na sociedade, podendo se comunicar com muito mais pessoas e ter acesso a muito mais informações. E todos ganhariam muito com isso, porque o olhar do surdo também pode trazer muitas contribuições. Veja aqui um gráfico que eu preparei analisando o resultado do ProLibras deste ano de 2006. Como eu disse antes, o ProLibras é o exame nacional do MEC que avalia a competência linguística que uma pessoa tem na Libras e se ela está apta a trabalhar como intérprete ou como professor nessa área. E esse gráfico mostra 3 linhas. A primeira linha, a alaranjada, ela aparece aqui em cima, onde estão as pessoas inscritas. A segunda linha mostra as pessoas que passaram na primeira fase da prova. Nessa fase, os candidatos veem uma prova sinalizada em Libras que tem que responder, então, no gabarito, a alternativa certa. E essa linha amarela aqui embaixo mostra os aprovados. Em 2013, foram mais de 3.600 candidatos com menos de 300 aprovações. Deu tanta repercussão que eles até mudaram a prova um pouco em 2015. Aí por isso tem aquele crescimento lá. Agora, olha só com o gráfico, que menos da metade foi aprovada. Agora, nesse outro gráfico aqui, você vê a quantidade de candidatos que trabalharam, que querem trabalhar como professor de Libras. E é muita gente mesmo. Em 2007 mesmo foram quase 9.000 pessoas, para uma aprovação de menos de 10%. Quando eu vi isso a primeira vez, eu pensei, mas isso aí o pessoal deve ter tido alguma dificuldade, deve ter passado no outro ano. Não. Olha só, o gráfico de aprovação, ele sempre está aqui embaixo, abaixo de 1.000 aprovações. E em 2013, a linha estava lá quase no zero. Isso deu tanta repercussão que foi até notícia no portal IG. Bom, agora que você aprendeu como não pode fazer para aprender a Libras, a gente vai começar a falar do que você tem que fazer, ok? Como que eu estudo a Libras de forma eficiente, quais atividades, quais exercícios que realmente dão resultado. Só que isso a gente vai deixar para a nossa próxima Masterclass, porque essa aqui já está ficando muito longa. E na próxima Masterclass, que vai ser publicada amanhã, terça-feira, dia 13 de fevereiro, eu vou te mostrar em detalhes a minha principal técnica, o meu principal método de estudo, para que você mesmo possa começar a usar esse método e ter resultados que você procura em seus estudos da Libras. E antes de você fechar essa página, deixa aqui abaixo o seu comentário, dizendo o que você achou dessa nossa primeira Masterclass. O que você aprendeu, se você se surpreendeu com alguma coisa, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode colocar aí também as suas perguntas, que eu mesmo vou ler e vou responder a cada um desses comentários, ok? A área de comentários está logo aqui embaixo e esse é seu espaço de comunicação. Então vai lá, deixa seu comentário, a sua opinião, a sua pergunta, porque com isso, aos poucos, a gente vai criando uma comunidade de pessoas interessadas e comprometidas em aprender a Libras de verdade. Logo aqui embaixo, no cantinho, não sei se aqui ou se aqui, tem também um espaço onde você vai ver o dia a dia da Luana estudando a Libras. Então vai lá, veja os detalhes de como que ela está saindo
Então, é isso aí, tá? Deixe seu comentário logo aqui abaixo, que eu mesmo vou responder, e a gente se vê amanhã, terça-feira, na nossa próxima Masterclass. Até mais! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Luana, sou psicóloga e uma admiradora da língua brasileira de sinais. Gosto muito da Libras, né? Alguns anos atrás eu iniciei um curso para poder aprender, para poder entender como que é esse idioma. Já fiz ao longo de alguns anos aí 3 cursos. Eu cheguei a fazer 2 cursos básicos e um intermediário. Porque assim, eu quis sempre avançar na Libras, né? Meu desejo sempre foi avançar na Libras. Eu sempre tive um sonho de me tornar intérprete, de poder ajudar, né, aos surdos, tanto também com a minha profissão, né? Poder atender, até mesmo conversar com surdos, poder auxiliá-los, sem precisar de um intérprete. Eu sempre sonhei isso. E também, né, poder, na minha religião, né, poder entrar em contato, poder estar traduzindo, né, interpretando os cultos, os louvores. Sempre foi um sonho meu também estar envolvida com esse ministério, né, de surdos. E, de certa forma, eu sempre procurei aprender, mas não necessariamente que eu estava aprendendo de uma forma que me levasse à fluência, né, da Libras, como eu vinha percebendo, né, porque assim, eu não conseguia entrar em contato com o surdo e falar fluente, né, fazer com que ele me entendesse e entendê-lo. Era uma falta de comunicação terrível. Eu passei por algumas situações assim de querer auxiliar, né, a gente estar conversando alguma coisa, e eu ver que estava tendo choque de ideias, assim, e eu saber a ideia central de que as pessoas queriam estar transmitindo naquele momento, e eu querer ajudar, né, sinalizar dizendo da forma certa e tal. Não conseguia. Chegou um momento que eu até preferi ficar na minha para não causar mais confusão ainda, né, sinalizar errado, fazer português sinalizado, sei lá, e eles não entenderem. E assim, já passei por essa situação. Já cheguei em situação assim de evitar o contato com os surdos, porque de estar no local e ter que falar com o surdo assim, e ele vê que eu não sei me comunicar com ele, né, na língua dele, é super frustrante assim. E várias vezes eu já, né, tentando evitar esse contato, eu ia falar, mas aquele português meio sinalizado assim, aquela coisa meio capenga, assim, de não me comunicar sem conseguir. Muitos deles eu percebia que me entendia porque fazia leitura labial, né? Porque eu sinalizava falando e eles entendiam por isso. E outros porque entendia mais ou menos o que eu queria falar, assim, né? Por causa do contexto, da situação e tal. E isso era horrível, né? Porque eu queria, de fato, falar a Libras. Não estava fazendo o uso do português sinalizado. Mas eu vi que essa questão do português sinalizado foi a forma como eu aprendi, né? Aquela questão de sinal, palavra. E aí eu ficava empregando assim, toda palavra que eu pensava em português que eu queria falar, eu ia usando sinal, né? Um exemplo, eu falava assim, eu, querer, casa, amigo, e tipo assim, parecia, sei lá o que, não sei nem explicar o que era, o que era isso. E assim, era muito difícil eles me entenderem, e eu achava que era fácil de entender se eu fizesse devagar e tal, e nada a ver com nada. Então, assim, foram alguns anos assim, de frustrações, né, de querer poder me comunicar com eles e nada. E aí, eu resolvi me matricular numa universidade, né, para estudar letras libras. Aí eu falei, pronto, agora eu vou aprender a Libras de fato, porque eu vou entrar na universidade e aí eu vou aprender, né, como que fala, como que usa Libras, como que é a essência dessa língua, como é que é a estrutura, como é que eu falo antes, como é que eu falo depois, essas coisas que a gente fica em dúvida, né? E aí eu comecei o curso e tal, mas não superou minha expectativa, né? E aí findei também, agora há pouco, desisti do curso, né? Porque eu entrei em contato com um curso chamado Fluente em Libras, da Universidade da Libras, e eu já estou na 5ª semana desse curso, e assim, foi o curso que desvendou
que vem desvendando muitos mistérios para mim, que para mim era mistério, que para mim era difícil. E um curso assim que tá me levando à fluência. E então eu achei o curso certo, né? Através desse curso eu tenho certeza de que eu vou chegar no meu objetivo, né? De conversar fluentemente com os surdos, de entendê-los e de que eles me entendam também. Por que eu tenho essa certeza? Porque assim, hoje eu tô na minha 5ª semana, mas quando eu tava com 1 semana e meia de curso, eu conversando com uma amiga que é surda, né? Tentando usar as coisas que eu vinha aprendendo no curso, pôr em prática, porque quando a gente está começando a fazer um curso assim, né, desse nível, a gente quer logo pôr em prática para ver o resultado. E aí, conversando com essa amiga, ela estava precisando ir ao médico. E aí eu não sei se ela percebeu alguma coisa diferente na minha sinalização, que ela sentiu confiança em me convidar para interpretá-la no médico. Na hora eu aceitei assim, né, só que meio que aquele instinto assim de querer ajudar e tal, de ir com ela, mas ao mesmo tempo, aí depois que eu aceitei, eu falei, peraí, como é que eu vou, eu tô com 1 semana e meia nesse curso, como é que eu vou interpretar, né, ela pro médico em português e do médico para ela em Libras, como é que vai ser isso? Eu fiquei assim um pouco nervosa e ela me acalmou, não, fique tranquila, fique calma e tal. Fui, relaxei e fui. Aí chegou lá no médico e tal, e foi uma experiência, assim, incrível, né? Posso até ser que algumas coisas eu, não sei, de repente eu não captei na essência, ou sei lá, ou eu não traduzi na essência, mas eu tenho certeza, na essência não, com detalhes, né? Mas eu tenho certeza que a essência da história eu transmiti de forma que tanto o médico entendeu, né? O que ela queria dizer, como ela entendeu o que o médico queria dizer. Então, com 1 semana e meia, gente, eu fiz uma tradução da Libras para o português e do português para Libras. E assim, eu saí lá maravilhada, assim, sabe? Achando que eu posso, achando não, assim, tendo a certeza de que eu posso, de que se com 1 semana e meia eu fiz isso, imagine quando eu terminar esse curso, quando eu começar a pôr em prática. Então, assim, vai ser algo fantástico, já está sendo fantástico, né? E aí, com 17 dias, eu estava reunida com um grupo de amigos, né? Tinha ouvintes, surdos também. E aí, como eu sou psicóloga, eu gosto muito de fazer dinâmicas, de falar através de metáforas, conversar com eles, explanar alguma história, alguma situação através de metáforas e tal, fazer a gente, né, as pessoas pensarem um pouquinho, refletir sobre a vida e tal. E aí, nesse dia, simplesmente, com 17 dias que eu tinha iniciado esse curso, né, fluente em Libras, eu simplesmente resolvi fazer essa metáfora em Libras, que não sei se vocês conhecem, mas é a metáfora da ostra, né? Que, se eu não me engano, o nome da metáfora é uma ostra que nunca foi ferida, nunca produzirá uma pérola. E aí eu simplesmente fui, descrevi todo o cenário ali de fundo do mar e tentei ao máximo usar classificadores e os sinais que eu sabia para descrever um ambiente, né, marítimo, o fundo do mar, fez a ostra, o local que ela fica ali nas pedras, a questão dos grãozinhos de areia entrando nela, fiz alguns animaizinhos marítimos e cheguei até a imaginar como seria um cavalo marinho e tal, fiz um cavalo marinho lá. E eu sei que deu certo. Por que eu sei que deu certo? Porque os surdos entenderam. Porque no final perguntei o que é que eles entenderam. E simplesmente eles falaram o que eles entenderam. E era realmente o que eu estava falando. Tinha um amigo também que ele é ouvinte, mas ele é intérprete. E aí depois ele falou, né, o que eu estava falando ali sobre a ostra, sobre a metáfora. E depois eu fui, além de descrever essa metáfora, depois eu fui explanar, eu expliquei. E tudo em Libras, porque tinham 3 surdos e de ouvinte só tinha eu e esse meu amigo que é intérprete. Então assim, foi maravilhoso. Então assim, com 17 dias, gente, há 17 dias atrás eu não iria saber como descrever, como usar os classificadores, como colocar alguns sinais no meio para descrever aquele ambiente, para falar. E assim, eu fiquei muito feliz, estou super empolgada com esse curso. Sei que ao final dele eu vou chegar à minha fluência, já estou no caminho, né? Já estou me tornando fluente e ao final dele eu vou ter a certeza, né?
esse certificado, não é questão de certificado de papel, mas a certificação de que eu me tornei fluente em Libras e que eu posso conversar livremente com os surdos. Isso para mim é maravilhoso, é transformador e é libertador também. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês e até a próxima.